Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Letícia, do Notion para o Liberaldo. Eu vou te mostrar hoje todas as novidades que o Notion acabou de lançar no primeiro evento presencial que eles já fizeram. E você vai descobrir junto comigo, porque o meu Notion acabou de atualizar. A gente vai descobrir juntos, então, como que vai funcionar, né? Como que a gente pode utilizar cada uma dessas novas funcionalidades. A primeira função que eles lançaram nova eu já achei mega útil, que é de formulários. Então ele tem essa opção de você inserir, caso você já utilize um formulário externo, como o Google Forms, Tally. Eu tenho a opção aqui de inserir internamente no Notion as respostas. Então, antigamente a gente até tinha algumas maneiras de fazer esse tipo de integração, mas não é tão fácil, né? Não é tão rápido. Tem o Tally que é integrado diretamente com o Notion, mas, por exemplo, o Google Forms a gente já não conseguiria. Precisaria de um terceiro aplicativo que faça essa integração aqui junto para que consiga visualizar, né, os resultados aqui dentro do Notion. E o legal é que você consegue tanto utilizar para externos, né, caso você já utilize, como eu comentei, o Google Forms ou algo similar a isso, ou você consegue utilizar internamente. Então, caso você prefira, né, que não seja algo público, mas utilizar dentro do teu próprio escritório como algo de mapeamento de processos, de analisar qual processo precisa ser melhorado, deixar como uma questão de um processo interno no escritório, onde cada funcionário, né, cada integrante da equipe pode colaborar de alguma maneira, com algum feedback, alguma informação similar a isso dentro da sua empresa, né? E o legal é que ele é completamente ilimitado e gratuito. E a gente consegue iniciar aqui um formulário, como sempre, com a barra. A gente vai então pesquisar o formulário. Ele já te direciona com algumas informações e ele já até já consta aqui que somente as pessoas do espaço de trabalho, meu próprio, né, vão ter acesso a essa informação. Caso eu queira alterar, eu posso realmente ter essa possibilidade de tornar ele público. Então, qualquer pessoa com o link vai poder inserir esse formulário, né? Preencher esse formulário. E aqui a gente tem, então, muito simples, realmente, a primeira vez que eu tô vendo aqui junto com vocês, como que funciona esse formulário. A gente consegue inserir o título do formulário, inserir aqui a descrição, caso você necessite, e inserir as perguntas. Aqui, vamos ver, a gente tem a opção aqui de seleção. E a gente tem, então, várias escolhas, assim como qualquer outro formulário que você já deve ter experimentado anteriormente. Tem a opção de texto, de múltipla escolha, como esse que já está. A opção de data, então, caso você precise, seria uma data, né, específica. Muito interessante isso aqui. Principalmente caso você esteja fazendo um formulário onde você necessita marcar alguma reunião, alguma call diretamente com a pessoa. Então, a gente tem essa possibilidade. Adicionar a pessoa também, então, participantes, adicionar a questão, caso a gente, então, tenha, igual eu comentei, essa possibilidade de processo interno do próprio escritório, né, da própria empresa, a gente consegue selecionar pessoas vinculadas a esse processo, por exemplo, né? Então a gente consegue vincular diretamente com a propriedade de responsável. Se você tem uma empresa com várias pessoas dentro desse mesmo Notion, né, que vocês utilizam com a equipe, você consegue então inserir essas pessoas ali dentro também. Também a gente consegue então inserir arquivos e mídia. O legal aqui é que a gente consegue, inserir arquivos de até 5 MB no plano gratuito, né? Ou até o limite de 10 arquivos, e também a possibilidade de inserir o URL, e-mail, telefone, caixa de seleção. Então, nesse caso, a gente tem os checks, assim, da mesma maneira que a gente tem ali dos itens de tarefa, por exemplo. E o legal é que dentro aqui eu já visualizei que a gente tem a possibilidade tanto de colocar a pergunta como obrigatória ou não, né? E também a descrição, caso você queira adicionar mais alguma descrição para a pessoa dar uma olhadinha ou ter mais informações sobre aquela pergunta em si aqui dentro. Bem legal, bem completo, tudo que eu utilizo de qualquer maneira em qualquer outro tipo de formulário que eu utilizo, principalmente aqui para uma empresa de arquitetura, por exemplo, eu utilizo muito para fazer os orçamentos, né? As solicitações de propostas são sempre feitas no formulário. Isso aqui vai ser muito útil, porque a gente realmente consegue inserir de tudo um pouco aqui e deixar ele bem completinho para a pessoa poder preencher e, consequentemente, a parte mais maravilhosa aí que você tem dentro do próprio Note, é essa possibilidade de ver as respostas. Então, caso a pessoa preencha, a gente já consegue ver as respostas aqui em relação a todas essas perguntas que são feitas no formulário. Então, isso aqui vai ser realmente muito útil, tanto externamente quanto internamente aqui no Notion, né? Visualizando aqui, uma prévia de como que vai ficar quando você enviar para alguém. A gente consegue, então, visualizar como que vai ficar essa solicitação ali, esse formulário. Além disso, aqui a gente também consegue, passando o mouse na parte superior, que seria aqui um ícone, alguma informação diferenciada aqui de estética, digamos assim. Você pode colocar ali a sua logo, né, do seu escritório, inserir aqui uma capa também para
para esse formulário, né? Vou inserir aqui qualquer uma só para te mostrar como que fica. Tudo personalizado da maneira que você preferir para a sua empresa. Então, de qualquer maneira, a mesma quantidade de informações que a gente tem em qualquer outro local, só que agora completamente, totalmente vinculado aqui ao Notion, que facilita muito no dia a dia, justamente para ter fácil acesso a essas respostas, né? E testando aqui também, vinculando a uma base de dados, criei uma simples aqui só para visualizar um item e duas categorias, tanto de status quanto de tag. Nesse caso, a gente também consegue então clicar no mais aqui e inserir o formulário. Ele te pergunta se você quer utilizar automaticamente ali as perguntas com base nas propriedades existentes. Eu consigo então criar uma pergunta aqui em relação à tag, que eu criei somente um item, né? Mas é legal que você consegue então vincular as mesmas informações que você já tem numa base de dados ali diretamente e visualizar então as respostas dentro da mesma base de dados que você já criou. Aqui eu fiz um teste, onde nós podemos então preencher esse formulário. Vou só inserir aqui teste 2 e vou inserir esse item, que são as informações que eu já captei daquela base de dados, que se tornaram então um formulário sozinho, né? Com as informações que já estão ali, eu vou enviar esse formulário e vou voltar aqui, ele já automaticamente cria então o teste 2 aqui que eu fiz com o item aqui. Se eu quiser também, então eu posso visualizar dessas duas maneiras, tanto utilizando essa base de dados como a informação principal, como as respostas, então as mesmas informações dessa base de dados serão as respostas dentro do formulário, ou a gente utiliza então um formulário como o criador principal e as respostas ao lado aqui, de acordo com o preenchimento de cada um desses formulários. O próprio Notion sugere que você insira formulários justamente internamente, né? Se você quiser, por exemplo, criar uma tarefa onde a gente tem até o método, é o conhecido, né, do Getting Things Done, o GTD, ele passa por esse processo onde você cria uma tarefa inserindo as informações passo a passo, então você insere o nome, insere a categoria, ou até mesmo deixa no inbox para depois você inserir essas informações. Então, nesse caso, ele vai servir muito para esse processo, onde nós inserimos cada um dos itens, se você quer fazer logo, se você não vai fazer nesse momento, se você vai delegar, todas as informações de passo a passo daquela tarefa, justamente para você capturar essas informações, e quando estiverem capturadas, ele vai aparecer na base de dados de tarefas. Então, o formulário também vai ser muito útil também para essa função. A segunda nova função é de layout, onde a gente consegue, então, programar, como o próprio vídeo aqui mostra, uma base de dados com layouts diferentes. Então, utilizando as propriedades de um lado, visualizando de N maneiras diferentes, e eu vou testar agora com você. Um template que eu acho que vai ser bem interessante para a gente testar é o de receitas, porque a gente tem dentro de receitas aqui essa parte onde nós temos uma base de dados somente de receitas, que tem várias funções aqui, informações de propriedades. Então, a gente tem aqui dia da semana, refeição, se eu quero testar o vínculo aqui com ingredientes, etc. Então, o que eu vou fazer? Eu vou clicar, então, nesse botão de personalizar layout. E aqui ele mostra, então, como que a gente pode personalizar. Eu acho que fica muito interessante a gente puxar esse grupo de propriedades para esse painel lateral. Então, como eu já insiro, né, essas fotos aqui dentro de cada texto mesmo, né, de cada descrição principal da página principal, eu já insiro por primeiro essa foto que vai ficar como capa. Caso você não insira dessa maneira, a gente até poderia testar aqui colocando o mais, né, inserindo aqui os arquivos e mídias que são inseridos dentro de cada uma dessas páginas. Como eu não faço isso, eu vou excluir essa parte, mas também ele ficaria dessa mesma maneira de visualização, onde nós podemos então ver a foto por primeiro e depois essas informações. Aqui então a gente tem sempre a possibilidade de clicar, né, no mais para adicionar qualquer outra informação, mas como eu estou com todas as propriedades aqui, a maior parte das propriedades que eu utilizo já estão visualizáveis, né? O que eu posso fazer? Eu posso, então, utilizar esse grupo de propriedades como sendo aqui a minha segunda visualização, né? Não utilizar mais um bloco aqui, mas o que a gente pode fazer realmente é deixar essa parte aqui mais organizada. Por exemplo, se eu clico aqui, eu consigo adicionar uma seção e colocar aqui, por exemplo, informações. E vou deixar como informações aqui e vou adicionar mais uma seção para segregar os nossos ingredientes. Porque como eu tenho ali a função de ingredientes que é linkado com a página de ingredientes e fica a descrição de todos eles, além da quantidade de ingredientes que é necessário, eu vou adicionar uma seção para justamente organizar isso aqui. Vou adicionar a seção aqui e vou puxar lá para baixo e vou puxar então essas informações de ingredientes e de número de ingredientes aqui. E vou tirar essa foto, já que eu vinculei ali, não quero ocultar quando estiver vazio,
e não quero que mostre também os arquivos e mídias que eu acabei de criar, que eu também não vou utilizar. Então a gente fica com essa visualização, onde na lateral vai mostrar essas informações. Caso eu queira segregar mais essas informações ali de propriedades também, super dá para fazer essa organização, e vou aplicar aqui nas páginas para dar uma olhadinha como que ficou. Quando a gente visualiza, então, fica realmente bem interessante, porque a gente consegue, então, ver essa receita aqui e conseguir visualizar também os ingredientes. A gente consegue fechar e abrir essas informações e também as informações gerais da receita. Então, assim, a gente consegue visualizar esse layout diferente. Acho que, se não me engano, podemos, então, fechar e abrir também essa aba, né? Onde nós podemos visualizar essas informações ou não visualizar, né? Dessa maneira, a gente tem essa organização mais facilmente dentro da página de receitas aqui. Então, sempre que eu vou entrar em receitas, no meu template já pronto, né, eu consigo, então, ter essa possibilidade, mesmo que eu entre aqui em outro, ele sempre vai estar nessa visualização com o layout segregado na lateral. Entrei aqui também no template de rotina e planejamento, que é um dos que eu mais utilizo mesmo, sendo o mais básico de todos. E eu quero te mostrar também, para testar, né, essa função com as tarefas, mas também para te mostrar uma atualização que eu não gostei que o Notion fez, que ele diminuiu consideravelmente o tamanho da nossa capa. Então, infelizmente, todas as páginas que você tiver, há um tempo eles estão menores, então todas elas precisam ser reposicionadas, tá? Essas capas já prontas, infelizmente, terão que ser refeitas, né, para que não fique cortando, né, essas informações que eu faço normalmente até personalizada, eu tenho que reposicionar e refazer essas capas para ela não ficar cortando. E aqui a gente vai testar então com tarefas. Quando a gente clica em uma tarefa aqui na base de dados principal de tarefas, nós podemos então testar o personalizar layout e talvez então utilizar da mesma maneira, né, onde a gente vai ter o grupo de propriedades que vai para a lateral, e a gente consegue então organizar de maneira também, eu acho que adicionando seção para segregar aqui a questão do status, porque aqui eu tenho duas possibilidades, onde eu utilizo tanto o check, eu forneço, né, para você escolher se você prefere utilizar o check ou a questão do status em si, e também as informações. Então, caso eu queira segregar, por exemplo, o status e segregar as informações sobre a tarefa, vou colocar aqui também informações e deixar então primeiramente o status, depois as informações em relação à prioridade e categoria. Por último, eu vou colocar mais uma sobre a data, porque eu tenho duas possibilidades aqui na rotina de planejamento. Primeiramente, se eu quero fazer essa semana é uma opção que eu seleciono primeiramente para designar quais tarefas eu gostaria de fazer nessa semana, para depois, posteriormente, inserir a data realmente. Então, tem essa possibilidade aqui, onde eu posso segregar, né, essa organização em 3 itens e dar o check aqui. A gente consegue então visualizar sempre que for inserir alguma coisa aqui dentro, de itens a fazer também, de informações sobre essa tarefa aqui. A gente tem na lateral também essa visualização. Se eu volto para rotina e planejamento, visualizar aqui dentro também desta maneira, onde nós clicamos e visualizamos aqui na lateral a tarefa e as suas propriedades aqui de maneira mais organizada, com o título segregando e também podendo abrir e fechar essas informações aqui. Eu achei realmente algo bem relevante. Acho que poderia ter algumas funções extras ali de organização de layout com outras informações também, inserindo talvez mais uma base de dados. Quando a gente insere uma base de dados dentro de outra base de dados, por exemplo, né? O template de viagens e lugares dentro de cada local, né? Se eu vou viajar para tal lugar, dentro de cada local a gente tem então mais uma base de dados com a programação, com o roteiro, com as informações. Se a gente conseguisse colocar nessa lateral também seria bem interessante. Mas por enquanto já é um ótimo início aqui de reorganização do layout, né? Diferente do que a gente normalmente faz aqui manualmente dentro do Notion, como eu faço com todas as páginas, né? A gente sempre tem essa questão de layout muito forte nos nossos templates, justamente para ter essa facilidade de acesso, né? Facilidade de utilização, onde eu sempre programo o layout de acordo com o que faz mais sentido ali com cada utilização. Então, realmente já é algo que eu utilizo muito, essa questão de organizar nas laterais, mas isso vai ser realmente bem relevante, bem útil. A terceira novidade é em relação a automações, onde eles mostram que tem algumas novidades ali, principalmente quando a gente insere, então, opções externas, como enviar um e-mail ali do Gmail, ou até mesmo inserir fórmulas dentro da automação. A automação já é algo que existe dentro do Notion, você pode visualizar ela através desse itemzinho aqui de raio, criar e visualizar automações, e
atualmente a gente consegue, então, criar algumas pequenas automações ali mais simplificadas. E agora, com essa novidade, a gente consegue, então, inserir até fórmulas, enviar mais informações, até realmente acabar com a integração de outros aplicativos, como o Zapier, que fazia essa função de automação com outros itens externos ou com automações mais complexas. Hoje o Notion realmente abre caminho para que qualquer automação possa ser feita de maneira um pouco mais facilitada, né? Várias outras opções, várias outras funcionalidades, para que realmente essa automação sirva como algo ainda mais relevante. Essa informação, ela vale até um vídeo totalmente somente sobre automações, mas basicamente nós temos então aqui dentro do Notion essa possibilidade de ter um gatilho, né? Quando uma página é adicionada, quando um botão é clicado, quando alguma propriedade é modificada, por exemplo, se eu dar check ali na minha tarefa, por exemplo, se a check for marcado, eu consigo então adicionar uma ação, né, quando esse check for marcado, de alterar essa outra, por exemplo, outra propriedade de status. Então, caso você queira deixar de fácil acesso aquele check ali, só para ter essa possibilidade de clique, a gente consegue então visualizar e modificar essa propriedade de status, considerando que ele foi concluído. Ou até mesmo mais de um gatilho, ou mais de uma informação ali vinculado para causar outra ação, né? Então, aqui a gente consegue até agora essa possibilidade de enviar e-mail, você consegue personalizar esse e-mail, então editar várias páginas e também enviar notificações, e essa questão nova de variáveis, né? Onde a gente consegue então vincular essas informações ali também com outras formas, com outras informações, ter essa parte de automações um pouco mais complexa, né? Com mais possibilidades. Mas, como eu comentei, esse vídeo somente sobre automações ainda vai sair, porque realmente é um assunto que vale mais aprofundar, ainda mais agora com essa nova função que a gente consegue realmente adaptar, né? Ter várias outras automações, porque realmente elas aceleram muito o nosso dia a dia. Qualquer informação que você tenha, que você faça mais de uma vez, né? Repetidamente, e você pode automatizar essa informação, né? Para que isso vire uma rotina recorrente mais facilmente, que você não precise, né? Fazer isso mais vezes e ele possa fazer por você, o Notion realmente vai nos ajudar muito nesse processo. Eu vou fazer um vídeo somente sobre isso. Outra novidade interessante que o Notion acabou de lançar é a possibilidade do Marketplace dentro da loja, que já existe, na verdade, você visualizar os templates que existem, mas eles vão ter a possibilidade de você comprar através do Marketplace. E o legal é que, para nós, criadores de templates, teremos então uma segurança extra, caso você queira comprar ali através do Marketplace do Notion. Você tem a possibilidade de utilizar por 7 dias e caso não tenha gostado, você consegue devolver o valor. E também nós, criadores, recebemos de volta, né, esse template, no caso, ele sai da sua conta. Caso você tenha se arrependido e realmente não gostaria de utilizar, você tem essa garantia realmente para utilização e desistência, né? Ainda não é uma possibilidade que está disponível no Brasil, mas quem sabe logo logo eles consigam liberar esse pagamento. Outra novidade que eu achei muito útil é a de e-mail. E justamente com essa funcionalidade do Notion que ele tem ali de você conseguir visualizar, então, prioridades, essa questão ali de visualizações em categorias, algo que realmente os e-mails hoje não possuem. Ele tem várias informações ali que são muito relevantes, só que, por enquanto, ele ainda não está disponível. Tem uma lista ali para você se cadastrar, vou até colocar o link aqui embaixo, para você se cadastrar para testar para o primeiro. A ideia do Notion é realmente você centralizar tudo o que você necessita em uma ferramenta única. Então, eles têm a nosso Notion, que a gente consegue utilizar 300 funcionalidades em um mesmo local, centralizar tudo que eu preciso. Hoje eu utilizo dentro do Notion, tanto as minhas anotações quanto a minha empresa. Realmente tudo que eu preciso fazer ou pensar ou lembrar é um segundo cérebro mesmo. E eles colocaram, então, né, criaram o calendário também para ajudar nesse processo e agora de mais um aplicativo, né, que vai auxiliar muito nessa utilização toda sincronizada, né? Então a gente tem essa possibilidade ali de ter essa facilidade também com o Notion Mail, né, que será lançado logo logo. Mais uma função nova está dentro dos emojis. Quando a gente coloca 2 pontos e digita qualquer palavra, ele já aparece aqui os emojis vinculados. Que então eles organizaram, né, por tipo, por classificação. Mas também lá no final a gente tem uma novidade que é o criar um emoji personalizado. Se eu carrego uma imagem, vou até testar aqui com uma imagem minha, com a minha logo, e vou dizer aqui, vou dar um nome para logo, vou salvar. A partir do momento que eu colocar os 2 pontinhos e o nome logo, ele aparece, então, bem pequenininho, mas se eu quiser, por exemplo, deixar salva essa logo e substituir aqui nas páginas que eu preciso, eu posso em emoji e pesquisar o nome aqui, logo,
e ele vai então atualizar com a minha logo que eu já deixei como upload, né? Já deixei dentro do meu Notion, mesmo que ela fique muito pequena para utilizar como emoji em si, ela já fica ali vinculada, né? Para que eu possa utilizar então vários ícones, vários itens personalizados aqui dentro do meu Notion. E último, mas não menos importante, é finalmente a novidade que ano que vem estará disponível a versão offline, que eles já estão realmente trabalhando nisso e eu sei que não é algo tão fácil, né? Tão rápido de ser finalizado, mas que é realmente uma próxima atualização que nós podemos esperar ansiosamente para 2025. E essas foram as principais novidades do Notion dessa semana. Espero que tenha gostado e fique de olho no canal, que eu sempre vou atualizar qualquer novidade que o Notion tenha, eu trago aqui para vocês. E não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações para receber os próximos vídeos.